Segunda aula da tarde. Ninguém segura o gordinho hoje. Vamos ver quem vai ser o primeiro a entrar. Vamos ver quem vai ser o primeiro a entrar nesta super live, nesse super dia da história pra vocês. Olha que a galera tá chegando. Oi, 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 boa tarde, sejam bem-vindos. Tudo bem? Vamos iniciar nossa aulinha, vamos só esperar mais um tempinho para entrar um pouquinho mais de gente. Hoje, como vocês podem ver, nós vamos falar da independência da América Latina. Já pode printar aí a tela, para depois vocês não virem, ai, Everton, não peguei o quadro, me manda foto, não sei o quê. Vamos lá? Vamos iniciar então? Pessoal, aqui estou eu, boa tarde para vocês. Para a gente entender a independência da América Latina, a gente tem que entender que esse movimento depende de uma outra informação, que é o quê? As ideias do iluminismo. Por isso que lá na sala de aula, para quem é meu aluno, eu fiquei um tempão falando para vocês assim, gente, os movimentos que vão ocorrer daqui para frente, todos eles dependem do conceito de iluminismo. Então vocês têm que ter isso muito claro na mente de vocês, né? E eu disse há uns 2 meses atrás que iluminismo vem de esclarecimento, né? O uso da razão. Opa! E, sobretudo, ele representou a queda, onde é que eu vou escrever? Do outro lado aqui. A queda do antigo regime. O que é o antigo regime, professor? É a política absolutista. Se lá na Europa os reis absolutistas estavam sendo substituídos por assembleias parlamentares, né, por um novo modelo de monarquia, aonde o rei reina, mas não governa, isso não vai ficar só lá na Europa, isso vai chegar na América? Vai. E quando isso chega na América, isso vai liderar os movimentos de independência. Qual foi o primeiro movimento de independência que ocorreu na América? Foi o dos Estados Unidos. E uma curiosidade muito interessante, né, e importante para você, para o seu Enem, para a sua vida, é que a independência dos Estados Unidos aconteceu antes da Revolução Francesa. Isso é muito importante saber. Tanto que a França apoiou o movimento de independência dos Estados Unidos, que era uma forma dela atingir diretamente seu principal concorrente, que era quem? A Inglaterra, né? Então observem que o movimento de independência ele está pautado nos ideais do iluminismo. Por isso que logo, aliás, eu nem coloquei aqui, mas logo nesse início aqui do movimento, a gente vai observar que a luta deles vai ser no sentido de quê? De aplicar, eu escrevi na verdade isso aqui embaixo, né? Eles queriam aplicar o pensamento, não só o pensamento, né? Mas a política, você pode até colocar junto aí da sua anotação, da política liberal, né? Era muito interessante para a elite local dos países da América Latina aplicar a política liberal aqui. Por quê? Porque era uma forma de estimular o crescimento da economia interna e, consequentemente, gerar o desenvolvimento da economia oligárquica, né? Do poder ligado a esses membros da oligarquia.
Mas então nós temos aqui como antecedente, então, dois grandes eventos, né? Que foi a independência dos Estados Unidos, porque a independência dos Estados Unidos vai ser vamos chamar de modelo para os outros eventos que vão ocorrer a partir do final do século XVIII, do século XIX, né? E também a Revolução Francesa, porque foi a primeira forma de aplicar o iluminismo numa revolução burguesa. Na semana passada eu ensinei para vocês sobre a Era Napoleônica. E a gente vai precisar das informações da aula passada para entender esse evento aqui. Por quê? Porque um dos motivos que estimulou, vamos dizer assim, a independência dos países da América Latina foi a substituição do rei Dom Fernando IV, se eu não me engano. Deixa eu dar uma colada aqui. Dom Fernando VII, né? E no lugar dele colocaram José Bonaparte. Aí lá na aula, se você quiser ver isso, tem lá no meu canal do YouTube, essa aula já tá lá. Eu disse assim: Napoleão expandiu seu império por vários lugares e ele colocou um homem de sua confiança para governar a região ibérica. Quem que é esse homem de confiança de Napoleão? O irmão dele, tá? Esse José Bonaparte aqui era brother, né? Vamos colocar em espanhol. Era hermano de Napoleão, né? Ele era irmão de Napoleão. Por esse motivo, esse cara aqui se tornou líder da região ibérica. Quem faz parte da região ibérica? Portugal e Espanha, né? Então José Bonaparte vai governar essa região da Europa em nome de Napoleão. Aí os caras aqui na América olharam para aquilo e falaram assim: mas que coisa é essa? Eu não vou servir a um rei que não é nem do meu país, não. Esse cara é francês, ele não é espanhol, eu não vou servir a ele, não. Ou seja, nós temos, meus queridos, a faca e o queijo na mão para a gente governar as nossas nações sem que haja a interferência da Europa, sem que haja interferência da Espanha, né? E aí nós temos alguns movimentos que vão iniciar essa caminhada à independência, né? O primeiro deles foi os movimentos precursores, que nós já vamos ver alguns deles daqui a pouco, que vai ocorrer logo depois da independência dos Estados Unidos até o início do século XIX. Depois vem um período que ficou conhecido como rebeliões fracassadas. Eu abreviei aqui e do outro lado eu até coloquei na linguagem de vocês. Foi a era do flop. Meus amigos, o flop vem para todo mundo. Todo mundo passa pelo flop. As cantoras pop, o cinema, né, o futebol, todo mundo passa pelo flop. E o momento do flop é o momento que você para, repensa suas ações, repensa os seus atos, vê o que está dando errado, né, que é no caso o flop, para poder corrigir e fazer as coisas darem certo. E depois vem o período das rebeliões vitoriosas, que é o que eu estou chamando aqui do outro lado aqui, do auge. Do momento que eles conseguem o quê? Chegar ao seu objetivo final, que foi o quê? A independência dos países da América Latina. Logo depois dos Estados Unidos, qual movimento ganhou relevância? Página 49 do livro de vocês, nós vamos falar sobre a independência do Haiti, tá? Sigam aí comigo. Gente, o Haiti tem grande importância e grande relevância nos movimentos de independência, porque o Haiti fez uma coisa que não aconteceu nos outros movimentos de independência da América Latina. Eles conseguiram a abolição da escravidão junto com a independência e grande parte dos seus movimentos de liderança dentro das ações
que buscavam a independência do Haiti era da população negra. Porque lá no Haiti você tinha uma divisão social, né? O Haiti foi uma colônia francesa, na verdade, mas você tinha dois grupos, né? Você tinha os Grands Blancs, que eram os grandes brancos, né? Ou seja, a elite francesa local que vivia no Haiti, e você tinha um outro grupo que se chamava Afranche. Eu não sei se é assim que pronuncia em francês, mas é essa palavrinha que está em negrito e sublinhada aí no livro de vocês, que quer dizer liberto, alforriado, ou seja, os negros livres, a população que era escrava e que já era liberta nesse momento. Esse segundo grupo é o grupo que vai se organizar para lutar de fato pela independência do Haiti, né? Teve até um dos membros dele que trabalhou um período para o governo francês, mas que foi destituído, que perdeu seu apoio, inclusive de suas bases, por ter apoiado o movimento francês, né? E em 1804 o exército rebelde, composto de africanos e descendentes, né, alforriados, né, os afanches, líderes de quilombos, outros libertos, né, população mestiça, vai triunfar sobre o exército francês. E muitos da população branca do Haiti vão ser massacrados ou expulsos do território nesse período. Por isso que hoje na população do Haiti você tem uma população predominantemente preta, né? Porque quando a gente fala de cor, de etnia, a gente não fala negro não, tá, gente? É até uma coisa aí que está em muita discussão ultimamente, mas a palavra negro, ela surgiu para inclusive rebaixar a população, né? Então a gente deve se policiar aí para não utilizar alguns termos que são, na verdade, termos que reafirmam o preconceito e não que diminuem ele. E aí a população do Haiti vai passar por um problema, porque o norte do Haiti vai se tornar uma monarquia e o sul da região do mesmo país vai se tornar uma república. E por causa dessa política confusa, o país é uma monarquia, é uma república, é os dois ao mesmo tempo, tem como governar um país com dois sistemas políticos ao mesmo tempo, ele começa a entrar em colapso econômico. E é por isso que o Haiti, ainda hoje, ele passa por sérios problemas econômicos, porque desde a sua independência, não teve uma política, um sistema político muito bem definido. Beleza. Então, depois da independência, o Haiti vai passar por uma inconsistência política que leva ao caos econômico. Mas o que tem a ver a independência dos Estados Unidos, a independência do Haiti, com o resto da independência desses territórios aqui? Porque quando eu falo de América Latina, eu estou falando desde o México até a Argentina. É toda a região da América Central e a América do Sul. A gente vai falar de Brasil hoje? Não, porque sobre Brasil a gente tem uma aula específica sobre o processo de independência do Brasil, né? Porque a gente tem que lembrar que nessa mesma época a corte portuguesa veio transferida para o Brasil, fugindo de Napoleão Bonaparte, para o rei, né, para Dom João VI não perder a coroa. A gente tem que entender que houve uma reestruturação urbana e social no Brasil no século XIX. A gente tem que entender a Revolução do Porto e depois chegar na independência do Brasil. Então, nesse momento, o que a gente vai fazer? A gente vai ver os pontos que tem em comum da independência dos países na América Latina, tá? Ou seja, da região hispânica na América, ok? Então, vamos às causas. Primeiro ponto,
A elite local, que a gente já vai ver como que a gente se refere à elite local nos países hispânicos, eles defendiam o pensamento liberal. Eles queriam colocar em prática na América, nos seus países, o pensamento e a política liberal. E o que essa política liberal vai ter como fundamento principal? A substituição do pacto colonial. Você estudou lá no primeiro ano, quando você estava estudando colonização da América e colonização do Brasil de um modo geral, que as colônias da América Latina, elas foram colônias de exploração. Muito bem. E o que existe, o que firma o contrato de uma colônia de exploração? Primeiro, a política que vai ser desenvolvida naquela nação que foi colonizada vai ser a política do seu país metropolitano, né? No caso do Brasil, quem era a nossa metrópole? Portugal. No caso dos demais países da América Latina, o país sede, né, a metrópole era a Espanha, né? E essas metrópoles definiam um pacto colonial, que é que toda relação política e econômica estabelecida naquela colônia vai ser dirigida e organizada pela metrópole, ou seja, lá dentro tinha uma elite, lá nas colônias tinha uma elite, tinha. Essa elite pagava impostos? Pagava. Esses impostos eram para o desenvolvimento da colônia? Não todo ele, porque grande parte dele ia para a Europa, né? No caso do Brasil, a gente pode citar o quinto, tá? Que era o imposto mais utilizado nessa época aí. No caso das colônias espanholas, tinha a encomienda, né? Que era o imposto recolhido a partir do plantio, da extração mineral, da extração vegetal, tudo era mandado, todo esse lucro era mandado para a Europa. E aí o que a elite local queria então? Acabar com o pacto colonial. Para fazer o que com esse lucro? Para o desenvolvimento da economia local. Isso é o que eles vão justificar para o povo. Porque vocês vão ver o que vai acontecer depois que ocorre a independência, né? Ok. Aí nessa mesma época estava ocorrendo o expansionismo do Império Napoleônico, que foi o que a gente discutiu na aula passada. Napoleão invadiu a Espanha, dominou o reino espanhol, Dom Fernando VII perde a coroa e no lugar dele quem que vai governar? O irmão de Napoleão, José Bonaparte. E isso vai fazer com que a elite hispânica ficasse aqui, ó, com a pulguinha atrás da orelha. Eu vou servir a um rei que não é nem do meu país? Eu não. E aí vem a era do flop. Aí vem o momento que as coisas começam a dar erro nesses movimentos de independência. Mas antes de entrar na era do flop, eu quero trazer uma curiosidade histórica para vocês. Os primeiros movimentos de independência da América Latina também tiveram, né, a participação da população nativa, né, da população que a gente chama de população indígena, né, nome dado assim pelos espanhóis, inclusive por Cristóvão Colombo desde a sua primeira viagem, mas o mais correto seria chamar de nativo, né? E aí, o que acontece? Houve um movimento liderado por um cara que se chamava Tupac Amaru II, que era o líder de uma comunidade nativa, e ele foi um dos indivíduos que lutou pela independência da região de onde hoje a gente chama de Peru. O resultado desse movimento foi que houve... peraí, tô falando muito rápido. O resultado desse movimento foi que gerou a morte de 60 mil índios, e esse Tupac Amaru II ele foi preso e executado na frente de todo mundo para que aquilo servisse como exemplo.
Parece com a narrativa histórica do Brasil, não parece? Você já ouviu falar em José Joaquim Maria Xavier? Talvez por esse nome você não lembre, mas com certeza você já ouviu falar no Tiradentes, né? Pois é, o Tiradentes também lutou pela independência do Brasil. E o que aconteceu com ele? Foi enforcado, esquartejado, teve todas as suas partes do corpo espalhadas pela Estrada Real para servir de exemplo. Muito bem, aluno, você sabe das coisas. Seu professor de história é massa demais. E aí, o que acontece? Depois que isso aconteceu no Peru, na Venezuela também vai ter um movimento, só que esse movimento vai ser pequeno, né? Que foi um cara que se chamava Francisco de Miranda. Ele viu o que aconteceu nos Estados Unidos, ele viu o que aconteceu no Haiti, e ele quis fazer a mesma coisa na Venezuela. Só que, para isso, ele precisava de um apoio de um exército maior para poder libertar os escravos. Porque o que o Haiti se destacou no seu movimento de independência? A libertação e a abolição da escravidão. E foi isso que ele também flopou, que ele não conseguiu chegar a um resultado final. Além disso, né, a outra situação que vai fazer com que as rebeliões fracassassem, né, sendo bem redundante agora, foi o posicionamento dos crioulos e dos cabildos. Quem são esses caras? Os crioulos, eles representam a elite local das colônias da América Latina, porém esses caras aqui não eram totalmente espanhóis, eles eram descendentes de espanhóis. Tá? Por isso eles eram chamados de crioulos, porque eles não eram originalmente da Espanha. E quem são os cabildos? Esse é o nome dado às corporações municipais instituídas da América Espanhola. Uma espécie de Câmara dos Vereadores, vamos chamar assim que vocês vão entender. Então, esses grupos aqui, eles vão lutar em prol de quê? Da não aceitação de não seguir as ordens de José Bonaparte, né? E eles juram lealdade a quem? Ao Fernando VII. Só que aí eles tiveram, gente, um estralo. Cara, e se a gente governar esse país sozinho? É a solução de todos os nossos problemas. E aí eles vão se sentar, né, os cabildos vão se sentar, vão organizar nas suas assembleias uma ordem para poder movimentar esses movimentos de independência, né? E isso vai impulsionar esses movimentos, né? Que é onde a gente chega no auge, no momento que as coisas começam a dar muito certo, que as coisas começam a caminhar para um resultado satisfatório. Aí você deve se lembrar que lá na Europa, né, por volta de 1814, 1815, Napoleão foi preso. E isso gera uma instabilidade política. É nesse momento de instabilidade política que nós chegamos no auge dos movimentos de independência da América Latina. Com esses senhores que eu estou destacando aqui. Simão Bolívar e José San Martín, né? Simão Bolívar vai liderar os movimentos de independência na Colômbia, no Equador e na Venezuela. José San Martín vai liderar os movimentos que ocorreram na Argentina, no Chile e no Peru, né? E chega um momento que eles se encontram, meus coleguinhas. Eles se encontraram num lugar que se chamava Guayaquil, né? Em 1822, curiosamente no mesmo ano da independência do Brasil. E o que eles fizeram nesse encontro deles dois? Eles combinaram estratégias políticas para organizar esses novos países que eles estavam lutando em prol da independência.
Só que aí entra o momento aonde a gente chega no impasse. Esse cara aqui defendia uma política que ficou conhecida como pan-americanismo. Opa, errei aqui. Americanismo. Você pode não saber o significado disso. Mas há uns anos atrás, porque o Brasil é o país dos memes, não é verdade? No ano de 2018, popularizou uma fake news aí à torta e à direita, que ficou conhecida como Ursal. Você ouviu falar nisso, né? Que era até o desenho da bandeira da Ursal, era um ursinho carinhoso, vermelho, que na barriguinha dele, né, que os ursinhos carinhosos têm tipo uns desenhos na barriga, tinha a foice e o martelo, que são símbolos da Revolução Socialista lá na Rússia e tudo. Pois é, o que o Simão Bolívar queria? Ele queria defender os ideais socialistas? Não, ele propunha uma ideia de formar um país único, né? Que envolvesse os países da América do Sul, né? Que viesse ali do Equador até a Argentina um país só, né? Porque ele olhava para o Brasil e ele viu o que estava acontecendo no Brasil e ele percebeu o quê? Vamos tornar o nosso país único para a gente ter uma única língua, uma única origem, né? Uma política unificada. Vamos tornar isso um país só. Só que a gente vai ver que depois da independência, dos movimentos de independência, não vai ser isso que aconteceu. E José San Martín vinha lutando do sul para o centro e o Simão Bolívar do norte para o centro. E eles conseguem então chegar à independência dessas nações, né? Obviamente, a Espanha tenta conter essas ações? Claro que sim, né, gente? A Espanha tentou conter esses movimentos, mas ela não conseguiu, porque logo depois da prisão de Napoleão Bonaparte, né, que ocorre o Congresso de Viena, e eles tentam se reorganizar em suas políticas locais, é o momento que está acontecendo aqui na América a luta pela independência. E é por isso que essas nações vão conseguir chegar ao seu resultado, ok? Aí os Estados Unidos, que já era independente há muito tempo nessa época, né, eles vão organizar um sistema político que ficou conhecido como Doutrina Monroe. E guardem isso porque nós vamos usar essa informação também mais vezes esse ano. O que é a Doutrina Monroe? Ela significa América para os americanos. E o que isso significa na prática? Ela é uma política econômica, né, de fazer com que os países que estão no continente americano consumam, né, comercializem exclusivamente com outros países da América. Então, os Estados Unidos vai fechar uma vigilância na fronteira dos mares do norte e do centro da América para ter certeza que outros países não estão vindo aqui fazer comércio com o país da América, né? Ou seja, os Estados Unidos vai tentar se aproveitar. Eu não vou usar a palavra aproveitar porque fica muito apelativa. Mas os Estados Unidos vai tentar ganhar com a independência dos outros países da América? Sim. Por isso que a doutrina Monroe foi desenvolvida e foi posta em prática. Para que a nação americana, que já se destacava politicamente, que já se destacava economicamente, pudesse também ganhar com os movimentos de independência na América Latina, tá? Então, quais são as lições que ficam pra gente? O movimento ocorreu na mesma fase do expansionismo de Napoleão pela América, do expansionismo de Napoleão pela Europa, né? A elite local aqui na América não aceitou o governo
de um rei que não fosse espanhol, e logo depois eles vão perceber que eles podiam se governar. E é nesse momento que a gente chega no auge dos movimentos de independência da América, né? Liderado um por Simão Bolívar, o outro por San Martín, que vão lutar por esse crescimento e pelo desenvolvimento crescimento e desenvolvimento das ideologias de independência. E quais são essas ideologias de independência? Sobretudo a política iluminista e a política liberal. Isso aqui é foco, gente, tá? Isso aqui é muito importante. Sobretudo o fim do pacto colonial. Ok? E quais são as consequências da independência dos países da América Latina? As colônias espanholas vão se fragmentar em vários países, que são todos esses que eu destaquei aqui: Colômbia, Equador, Venezuela, Argentina, Chile, Peru, Cuba. Não pode esquecer de Cuba, não pode. Cuba era um governo geral, por isso que ele não está no meio desse rolê todo aqui. Era um outro sistema político. Mas Cuba também vai lutar pela sua independência nesse processo do século XIX? Sim, tá? Diferente do que muita gente pensa, a ditadura cubana surgiu no século XX, não foi lá atrás, não. Além disso, a economia continua a ser baseada o quê? Na exportação de matéria-prima para outros países da Europa e também da América, né? Se você lembrar aí, o Brasil no século XIX teve a sua economia caracterizada pelo quê? Pela exportação de café. Os países da América Latina também vão ter destaques econômicos nesse momento? Sim. Porque para uma nação crescer, eu preciso de quê? Dinheiro, verdinhas, ouros, né? E foi através dessa exportação de matérias-primas que eles conseguem desenvolver a nova política de seus países, né? E aí vem um ponto muito importante dessa aula. Vou até apagar aqui, porque isso eu quero escrever para vocês. Depois da independência, eu já disse isso lá no começo, mas não tem importância eu reafirmar agora, né? Pós-independência. Pós-independência. A estrutura social da América Latina inclusive no Brasil, tá? Eu não vou pôr inclusive o Brasil aqui dentro, que não vai caber, mas isso inclui o Brasil, permaneceu a mesma. Hipocrisia, a gente vê por aqui. Por quê? Porque são nações independentes, mas que muitas delas continuaram com mão de obra escrava, com imobilidade social, ou seja, pro povo, pro povão, pra nós aqui, essa independência significou o quê? Pro povo tudo continua a mesma coisa, gente. Por isso que o movimento de independência na América, ele tem que ser entendido com um olhar voltado para o quê? Para a estrutura política, tá? Por isso que entender os movimentos de independência da América depende também de saber, eu apaguei aqui, do iluminismo. Porque lembra que lá na França,
Os burgueses chegaram ao poder e o que aconteceu com os camponeses? Pois é, aqui na América vai acontecer isso também. Entenderam? Agora eu vou virar a câmera para mim e vou ver se vocês têm alguma dúvida sobre o que eu estou dizendo. Chegou a hora da dúvida. Hora de perguntar, vamos lá? Hora de fazer perguntas. Perguntem coisas sobre o assunto que nós estudamos hoje, vamos lá? Perguntem para mim. Sim, Alana, é a aula do segundo ano, no caso sua. Ai, minhas crianças são engraçadas demais, meu Deus do céu! Deveria ter pego o seu livro, é assunto seu. E você também acho que não assistiu a aula da semana passada, né? Porque você depende do assunto da semana passada para entender esse movimento que nós estamos estudando hoje. E o vídeo já tá lá no YouTube. Alguma pergunta, pessoal, sobre o assunto de hoje? Vamos lá? Sobre a independência dos países da América Latina. Alguma questão? Digam aí para mim, por favor. Alguma questão, meninos e meninas? Se não tiver questões, eu vou encerrar a live, tá? Lembrando que essas lives ficam salvas por 24 horas aqui no Instagram e eu tô passando todas elas pro meu canal no YouTube. Então é bom que vocês visitem por lá. Quem não tá conseguindo acompanhar no ao vivo, lá no vídeo você vai conseguir fazer suas pausas, conseguir fazer as suas anotações para poder responder as atividades, tá bom? Outra coisa, amanhã vocês têm atividade para entregar para mim. Não se esqueçam disso. Amanhã, dia 7, vocês têm até às 18 horas para ir lá na escola, na secretaria, entregar suas atividades. Não se esqueçam disso, tá ok? Nós temos aí já 40 minutos de aula, eu vou encerrar por aqui. Qualquer coisa, me manda mensagem no DM, manda mensagem no meu WhatsApp, vocês têm os meus contatos. E já já esse vídeo vai estar salvo para vocês, ok? Beijo e até a próxima aula!